Tem início neste momento o segundo dia de programação do Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário. Para abordar o tema A Importância da Comunicação para o Poder Judiciário, convidamos para compor a mesa o senhor Armando Cardoso, secretário de Comunicação do STJ. O senhor Marconi Gonçalves, secretário de Comunicação do Conselho Nacional de Justiça. E a excelentíssima senhora ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça e diretora da Infam. Tem a palavra a ministra Eliana Calmon. Bom dia a todos, secretários e assessores de comunicação, senhores servidores, senhores estudantes, senhores e senhoras, os meus amigos, colegas do Tribunal, do Conselho Nacional de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que este evento é da maior importância, porque hoje nós estamos tendo uma dificuldade de nos relacionar com a imprensa em razão de uma série de circunstâncias. O Poder Judiciário foi o último poder a se abrir para a modernidade, para a era digital, onde prevalece a evolução dos meios de comunicação. E é exatamente a partir daí que eventos como estes podem esclarecer aos senhores, porque é muito importante que nós, magistrados, saibamos como a sociedade vê o Poder Judiciário. Quase todos os eventos do Poder Judiciário é no sentido de se mostrar para o jurisdicionado como nós nos vemos. Mas isso não importa mais. O que importa é como a sociedade vê o Poder Judiciário e vê os juízes, porque só a partir daí é que nós podemos formar um judiciário diferente, um judiciário que esteja a atender à expectativa dos nossos jurisdicionados. Ora, quem vai fazer este link? Os senhores do meio de comunicações. Por isso, a importância que hoje nós estamos dando dentro dos tribunais, dentro dos órgãos componentes do Poder Judiciário, ao assessor de comunicação. Porque ele é este elo de ligação que leva as questões que precisam ser divulgadas para a população brasileira. Na minha fala, que é a importância da comunicação para o Poder Judiciário, eu vou iniciar com uma pequena introdução, mostrando o que era o Judiciário um pouco antes da Constituição de 88. Porque eu sempre parto da Constituição de 88, considerando que ali foi o marco zero. Foi quando nós praticamente zeramos para começar de novo, para começar uma nova etapa do Poder Judiciário. E eu quero dizer aos senhores que até 88 o Judiciário teve muito pouca mudança na sua estrutura organizacional. Porque se nós pegarmos um estudo sobre o Tribunal da Relação, o primeiro Tribunal da Relação na Bahia, que foi há 400 anos, e nós começarmos a estudar os problemas que eles tiveram, as questões sociais levantadas em torno da atuação do Tribunal da Relação, nós vamos verificar que são muito parecidas com os de hoje. Então, a dificuldade que nós estamos tendo de enfrentar o novo perfil do Poder Judiciário a partir da Constituição de 88
é uma dificuldade para nós removermos uma cultura de 400 anos, o que não está sendo fácil, mas nós já conseguimos avançar a passos largos, especialmente nos últimos 2 anos, com uma nova, eu diria até nos últimos 5 anos, a partir da reforma do Poder Judiciário, com a criação do Conselho Nacional de Justiça. Nós aceleramos o processo e hoje nós temos efetivamente um Poder Judiciário que está parte empenhada nesta mudança e parte ainda muito assustada com a mudança. Bem, por que a mudança? Pelo seguinte, até 88, os órgãos públicos, o Estado, nos seus 3 poderes, ele vivia para realizar as suas tarefas sem precisar dar satisfação a ninguém, porque ele era poder. Então, o Poder Judiciário também embarcou nessa, porque se ele era poder, se ele tinha a chancela estatal de super partes, ele não precisava dar satisfação, ele precisava cumprir as suas tarefas. E o Poder Judiciário tinha uma cultura hermética, uma cultura de bastidores, porque não precisava deixar transparecer o que se passava na sua administração. E, ainda mais, a ideia, e era uma ideia não perniciosa do ponto de vista do querer, mas era a cultura da época, no sentido de que os males que pudessem assolar o judiciário precisavam ficar intramuros para não denegrir a imagem do poder. Então, tudo o que se fazia nesta cultura hermética era, dizia-se, na proteção da unidade e na respeitabilidade do Poder Judiciário. Só que isto começou a mudar no momento em que o Estado teve de se tornar transparente, teve de tornar-se efetivo e eficaz, porque isso são princípios que estão na Constituição. E rapidamente, o Executivo e o Legislativo, com males ou sem males, assumiu esta nova postura. E eles precisaram assumir porque eles necessitam de uma convivência de 4 em 4 anos com o eleitorado. E se não houvesse modernidade, naturalmente que eles seriam derrotados flagrosamente nas urnas. Por isso, esses 2 poderes correram para se transformar, criando ouvidorias, criando as suas televisões, fazendo com que houvesse divulgação, ou certo ou errado, mais divulgação sobre as suas atividades no que toca à administração. Ou seja, eles assumiram o novo papel dado ao Estado com a Constituição de 88. Transparência, comunicação e, sobretudo, a linguagem. Falar para que as pessoas entendessem o que é que estava se passando. O Judiciário, em razão de estar sempre trabalhando com o passado, observem os senhores que o Judiciário trabalha com o quê? Com o direito posto. Então, entre a criação do direito no parlamento, a sedimentação desta criação e a aplicação pelo judiciário demanda um certo espaço de tempo. E com a velocidade da vida, muitas vezes, isso já chega na ponta ao Poder Judiciário, defasado da realidade,
porque a vida se tornou bastante veloz, inclusive em razão dos meios de comunicação. De forma que o Poder Judiciário, ele sempre trabalha com uma perspectiva de passado, mas teve de assumir uma nova postura também. Porque se no passado o Poder Judiciário tinha como tarefa dizer o direito posto pelo Legislativo, e se dizia até que o Judiciário era a boca do legislador, com a Constituição de 88, ele mudou de rumo. Por quê? O legislador de 88 fez do Poder Judiciário o fiscal da realização das políticas públicas, o fiscal da não só realização das políticas públicas, como também, necessariamente, aquelas políticas públicas que estão sendo praticadas com deficiência. E, a partir daí, ele se tornou, sim, um agente político efetivo. Porque no passado, não. Ele era quase que um chancelador das decisões judiciais dos dois outros poderes. Mas ele ganha importância a partir desta postura de realização dos direitos humanos, a mudança inteiramente de estrutura, né? Ele precisava mudar de estrutura para fazer o papel de poder de Estado. E neste poder de Estado, ele ganha musculatura constitucional, mas está com uma infraestrutura absolutamente inadequada à realização das suas tarefas. Daí porque a resistência do Poder Judiciário de assumir estes novos papéis de responsabilidade política pela realização dessas políticas públicas e pela realização dos direitos humanos que estão privilegiados na Constituição de 88. Por outro lado, os meios de comunicação, nesta era que nós estamos, que é chamada a era digital, eles vêm com uma velocidade muito grande. E é exatamente o grande veículo para a transparência como palavra de ordem do século XXI. Em razão da grande evolução dos meios de comunicação, nós podemos eleger como princípio básico no século XXI a transparência. Nada se esconde. Não é possível eu esconder nada. E a privacidade, que sempre foi a tônica dos governos anteriores, da era anterior até o século XX, ela começa a ser relativizada na medida em que esta privacidade pode atrapalhar a realização de políticas públicas. E aí vem o grande papel da imprensa na visão de século XXI e, por outro lado, começa-se o grande problema da massificação dos meios de comunicação, as redes sociais, que ganham uma força motriz espetacular, que é um fenômeno mundial. Né? Nós estamos vendo as redes sociais provocar mudanças estruturais nos países mais radicais, mais fechados possíveis. O mundo árabe, a primavera do mundo árabe, que foi uma revolução dos meios de comunicação massificados, e a mídia passa a ser o espaço onde se gera opinião. A mídia do século XX era onde se encontrava os veículos para levar a notícia da opinião. Mas, a partir do século XXI,
vira o palco de criação e geração desta opinião pública. De forma que a opinião pública passa a ser a opinião publicada. Por quê? Porque os veículos de comunicação começam a ficar muito a reboque também dessas redes sociais. O que não é selecionado pela mídia praticamente não existe. De forma que isso tudo, e que é uma realidade do mundo globalizado, da era digital e não do Brasil, faz com que haja a necessidade de se construir a mídia da realidade. Até onde está a fantasia criada e até onde está a realidade das nossas sociedades. E é exatamente os senhores que vão trabalhar com esta grande realidade. O que é forjado pela mídia, né? O que a mídia consegue forjar de opinião pública e até que ponto a opinião pública vem para alimentar a mídia. Dentro desta realidade, nós encontramos hoje um novo judiciário. E que novo judiciário é esse? Aquele que eu já falei, garantidor dos valores humanos e das políticas públicas, garantidor das defesas dos cidadãos contra os interesses de mercado e os interesses de Estado. E aí é que começa a grande dificuldade do Poder Judiciário, porque para fazer isso, ele começa a desagradar, primeiro, aos mercados, aos grupos econômicos, que são os detentores do mercado. Segundo, começa a também desagradar os outros dois poderes. O judiciário começa a desagradar o legislativo na medida que começa a judicializar a política. A política hoje está judicializada. E começa a desagradar também o executivo, porque o executivo também entende que parcela do seu poder começa a ser invadido pelo Poder Judiciário. A grande dificuldade é que hoje todos querem limitar a atividade do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário tem os seus limites traçados na Constituição de 88. E se ele é exatamente o garantidor dos valores humanos e das políticas públicas, garantidor das defesas dos cidadãos contra os interesses de mercado e os interesses de Estado, ele tem de se posicionar em favor dos seus jurisdicionados, da ideia do que quer e do que pretende os seus jurisdicionados. Mas, dentro dessa questão, e que hoje se fala muito na questão da judicialização, e nós estamos vendo exatamente a dificuldade quanto à relação entre os poderes por causa desta judicialização. Isto está certo ou está errado? Está certo. Está certo na medida em que, após a Segunda Guerra Mundial, os povos civilizados chegaram à conclusão que dos três poderes é o poder que está equidistante do poder econômico e do poder político, sendo, portanto, o fiel da balança na realização dessas políticas públicas que estão inseridas na Constituição. Então, enquanto o poder legislativo e o poder executivo sofre a limitação político-partidária, sofre a limitação do poder econômico, que é o combustível dos dois outros poderes, o poder judiciário ele fica equidistante dessas duas forças,
de tal forma que cabe a ele fazer o equilíbrio de forças para realizar as promessas contidas na Constituição. Nós, então, fazemos a indagação, já que está sendo questionado tanto o Poder Judiciário brasileiro, que está se imiscuindo, por exemplo, na discussão de células-tronco, na discussão dos casamentos, das relações homoafetivas, nas questões dos índios, os Yanomamis, por exemplo, e tantas outras questões que são eminentemente políticas e que o Supremo Tribunal Federal está dando a última palavra. Isso existe só no Brasil? Não. E eu posso citar exemplos de outros países evoluídos, democráticos, e que o Supremo Tribunal Federal é quem dá a última palavra. Foi, por exemplo, o que aconteceu na Turquia, quando estava se discutindo se o Estado turco deveria ser laico ou não. Quem deu a última palavra não foi o legislativo, foi o Poder Judiciário através da Suprema Corte da Turquia. Quando o Canadá estava discutindo se era permitido que os Estados Unidos usassem o território canadense para fazer experiências atômicas, quem foi que decidiu? Não foi o legislativo, foi o Poder Judiciário. Quando em Israel estava se discutindo a criação do muro separando da Palestina, foi a Suprema Corte que deu a palavra final para que o muro fosse levantado. Então, nós temos na história, passeando pela história, pelos países mais desenvolvidos ou que têm frequentado mais os jornais ultimamente, nós chegamos à conclusão que nós não estamos inventando a roda, que nós estamos dentro de uma linha que é a linha que vem prevalecendo desde a década de 50, quando, após a Segunda Guerra Mundial, a perplexidade diante de um terceiro Reich, cujo poder judiciário cumpriu estritamente a lei. Então se descobriu que os juízes do terceiro Reich, que cumpriram exatamente a lei de Hitler, estava sentado nos bancos dos réus porque aquelas leis eram leis incompatíveis com a humanidade. A partir daí é que surge a grande explosão para se fazer uma revisão crítica do Poder Judiciário como um todo e mudar o rumo da prosa. No Judiciário brasileiro, entretanto, nós não nos preparamos para esta mudança de rumo. Nós não nos preparamos para o terceiro milênio. E o que é que acontece? Nós chegamos à Constituição de 88, marchando com um judiciário retrógrado, que compareceu ao parlamento para defender o quê? Prerrogativas pessoais de juiz. E é a minha grande diferença com as associações de magistrados que chegam a dizer que eu sou contra a magistratura, porque não é possível que nós tenhamos uma representação política que esteja com os olhos voltados para o século XX. Nós temos de ter a visão de que nós seremos grandes na medida em que nós passemos a cumprir o nosso papel constitucional. E enquanto nós estivermos defendendo interesses pequenos, e aí diz o seguinte, ela não vive, porque eu acho defender interesse pequeno é dizer o seguinte, aumento de juiz, férias de 60 dias, auxílio moradia, questões que não influem politicamente. Pelo contrário, passam a prejudicar na visão de quem usa o Poder Judiciário, em razão de privilégios incompatíveis com a sociedade brasileira. Então, é uma visão que é uma visão radical, corporativa,
porque é uma visão de passado. O poder judiciário, ele se tornou grande, mas ele não está vendo a sua grandeza. E nós continuamos, uma grande parte da magistratura, dentro de uma visão de funcionário público burocrata, que é aquilo ali, o feijão com arroz e entra de férias. Eu estou encontrando ainda juiz que conta as férias de tal maneira que possa assambarcar vários feriados ao final e ter férias não de 30 dias, mas de 35 dias, 40 dias, o que é absolutamente incompatível com o agente político. E aí eles dizem o seguinte: mas não nos tratam como agente político. Não importa, você é. E você é por legitimidade constitucional. Só que tem de se portar e tem de se fazer presente como tal. Como tal. Esta fala diz o seguinte, que esta nova visão encontrou o judiciário psicologicamente despreparado para aceitá-la e materialmente, estruturalmente, totalmente desarmado, porque nós continuamos com a ideia de mantermos fechados, nos mantermos sem passar para os jurisdicionados as nossas atividades, porque isto daria margem à exploração da mídia. Quando, na realidade, ao estabelecer uma relação aberta e transparente, com linguagem clara e acessível, tudo fica mais fácil para a compreensão. Então, chega e vamos pôr fim à cultura do biombo, como diz o ministro Aires Brito. A cultura do biombo, a cultura do escondido, a cultura das cavernas, como diz a ministra Carmen Lúcia. E o Supremo já está tendo esta visão de abertura, de necessidade de passar para os jurisdicionados não só as coisas boas que nós fazemos, mas sim também as nossas mazelas, porque quem nos fiscaliza são os usuários dos nossos serviços. E é exatamente aí que nós precisamos dos senhores, dos meios de comunicação, para fazer exatamente esta transição e nós podermos nos mostrar. Porque, como está, existe uma tendência da mídia querer furo de reportagem. E só há furo de reportagem quando eles descobrem alguma coisa que estava atrás do biombo. Então, para os senhores jornalistas, é um espetáculo, porque é furo de reportagem. E nós ficamos irados porque a mídia quer nos depreciar. No dia que nós tivermos transparência de todos os nossos atos, acabe essa conversa. Porque a mídia passa a noticiar tudo. As coisas boas que nós fazemos e as coisas ruins que são furo de reportagem. Aí me perguntam o seguinte: por que não se publicam as coisas boas que o judiciário faz? Porque não é notícia. Fazer e cumprir obrigação não é notícia, é obrigação. Por isso que a mídia não investe nisso. Mas, no dia em que nós começarmos a mostrar que nós estamos mudando e que nós temos coisas que passam a ter uma aceitação da sociedade de forma diferenciada, sem dúvida alguma nós vamos mudar o rumo desta prosa. Portanto, é necessário que o judiciário dê uma formação adequada aos seus magistrados para que saiba conviver nesta transição, que já dura 24 anos, é uma longa transição, para que nós possamos ter na mídia um aliado. A relação
do judiciário com a imprensa é uma relação que passa a ser uma relação interessante, passa a ser bem melhor. Os tribunais já têm consciência de que têm de ter um assessor de imprensa, o que foi um passo gigantesco, porque houve uma grande resistência. Nós não, o que se ouvia muito, e eu que sou juíza, não posso dizer velha, mas antiga, né? Então, eu que sou juíza antiga, ouvi muito se dizer o seguinte: nós não precisamos de propaganda. Nós somos Estado e nós vamos prestar a jurisdição que nós possamos prestar. Não precisamos de assessor de imprensa para fazer propaganda nossa. Equívoco. O assessor de imprensa não faz propaganda. Ele leva ao judiciário a voz da imprensa, a voz da rua, a voz do povo. E leva para a rua a voz do judiciário, a voz dos seus magistrados. As exigências de repor um juiz mais humano, mais ético, precisa passar necessariamente pela sua integração com o tecido social. Nós não podemos ter mais juízes que digam o seguinte: não me interessa o povo. O povo é o povo, é coisa de executivo e legislativo que precisa deles para a eleição. Engano. Todos aqueles que servem à sociedade, principalmente quem é agente político e se tornou agente político como se tornou o juiz, precisa saber das necessidades de buscar o judiciário os anseios da sociedade. E quem é que traz isso? Quem é que faz isso? Os órgãos de comunicação. O aprendizado do juiz com a imprensa, ele precisa ser muito bem monitorado. Porque o magistrado, dentro da velha concepção de que assessoria de imprensa é propaganda, pode ver, por exemplo, a TV Justiça como um veículo de propaganda do Poder Judiciário. E aí nós temos a grande dificuldade, porque alguns magistrados mais desenvolvidos, mais espertos, etc., têm a ideia de que ele é a notícia. Quando, na realidade, juiz não é notícia e nunca foi e nunca será. O que é notícia são os fatos que são trabalhados pelo magistrado. E muitas vezes a gente vê em uma entrevista um magistrado completamente perdido, porque ele fica no afã de aparecer, e a gente conhece logo, principalmente os senhores que são profissionais de imprensa. Bateu o olho assim, epa, isso aí não sai da periferia, porque está querendo usar a mídia para um veículo pessoal, para satisfazer ao seu ego, quando na realidade a imprensa não está dando a mínima para ele. Ele está dando para os fatos com os quais eles trabalham. Outro grande equívoco é se pensar que o profissional da comunicação é o amiguinho, ou seja, fulano de tal, jornalista de tal veículo, é muito meu amigo. Não existe relação de amizade em relação profissionalizada. O assessor de imprensa é um profissional e que precisa falar a verdade para o seu chefe, que é uma grande dificuldade que hoje nós temos. Geralmente, todo assessor de imprensa tem um cargo de DAS. E os tolos que não aprenderam a mandar pensam que o bom assessor é aquele que agrada, é aquele
que, como se diz na gíria, ou dá ou desce. Quando, na realidade, o bom assessor é aquele que fala para o chefe o que está acontecendo, como o nome dele está sendo trabalhado pelos meios de comunicação. Doa em quem doer, tem de dizer a verdade. Aliás, nada é mais verdadeiro e transparente do que os meios de comunicação. Aí vem a segunda questão. Ah, mas os meios de comunicação estão na mão da iniciativa privada. Estando na mão da iniciativa privada, naturalmente que os grupos econômicos mandam. E se os grupos econômicos mandam, o judiciário não pode ter confiabilidade absoluta. Ora, os meios de comunicação vão noticiar sobre o Poder Judiciário sem dúvida alguma, principalmente quando o Poder Judiciário passou a fazer parte da vida dos brasileiros e dificilmente passa um dia que o Poder Judiciário não esteja nas páginas dos jornais. Se houver, por parte do Judiciário, o contato direto com os meios de comunicação, de forma clara e absoluta, naturalmente que a questão do poder econômico vai influenciar muito pouco, porque tudo é transparente. E a própria justiça tem também, hoje, os seus próprios meios de comunicação. A TV Justiça foi de uma importância fundamental. Por quê? É um veículo dela, que ela pode, a qualquer momento, até fazer um desmentido que venha a colocar a imprensa brasileira em xeque se alguém for suicida que vá publicar uma mentira. Né? De forma que é preciso nós termos o cuidado de não estarmos dimensionando problemas do passado que não existem mais. Não existe mais. Principalmente porque, se a imprensa está hoje nas mãos do poder econômico, o fiel que marca a atividade de qualquer empresa privada é o lucro. É o lucro. E hoje, este lucro está naturalmente ligado a uma coisa que se chama credibilidade. Credibilidade. De forma que, em razão de um mundo que se tornou transparente, dificilmente um empresário vai colocar em perigo o seu império econômico, a sua empresa que lhe rende dinheiro, lucros, publicando aquilo que não é transparente, não é certo e não é sério. Daí porque esta grande preocupação que existe quanto à relação judiciário-imprensa não existe mais. Pelo contrário, é preciso que nós nos aproximemos de forma madura da imprensa para, desta forma, buscarmos esta parceria pelo reconhecimento social que será divulgado e passará necessariamente pelos meios de comunicação. Daí a importância da imprensa, a importância da imprensa para o Poder Judiciário. Eu digo que hoje é quase imprescindível o apoio da imprensa para esta realização. Mas dentro de uma relação que seja uma relação de transparência e uma relação de profissionalidade, e não o amiguinho. Isso não existe. Isso é coisa de futrica. Isso é coisa que existe em bastidores. Existe muito no clero, nas Forças Armadas, no judiciário, de antigamente. Porque toda vez que essas corporações se fecham
naturalmente que dá margem a haver a proliferação destes minúsculos elementos de personalidade. Nós estamos vivenciando tudo isso agora com a questão do Vaticano. Talvez seja o início de uma mudança radical em um dos poderes mais fechados, que foi o poder do Vaticano. Porque está vindo a lume coisas que nós pensávamos que não íamos ver. E isso divulgado numa última tentativa de deixar a Igreja transparente, que é a renúncia do Papa, em uma atitude absolutamente desbravadora. Então, nós estamos vendo a todo dia, a toda hora, os exemplos de que a transparência é a palavra de ordem do século XXI. Não tenho a menor dúvida. Então, se a imprensa é tão importante para o Poder Judiciário, o que é que nós poderíamos dizer que nós tínhamos de fazer? Primeiro, o Poder Judiciário ele tem de se aproximar mais dos seus jurisdicionados. Não é possível nós termos mais juízes de gabinete, cuja orientação tenha como GPS os seus conhecimentos técnicos e a biblioteca. Isso não é possível. O juiz ele tem de estar sintonizado com a sociedade em que ele vive. Como diz Joaquim Barbosa, ele precisa ouvir a voz da rua. Agora, se diz o seguinte, mas o juiz ouvindo a voz da rua, ele fica contaminado e passa a decidir mal. O juiz não pode ser frágil a ponto de não fazer uma avaliação, como os senhores que são profissionais de imprensa fazem. E por isso é que o magistrado, para ter este poder, ele tem uma série de regalias, uma série de prerrogativas, que são prerrogativas não pessoais dele, são prerrogativas para ele bem julgar e não ser premido pela questão política. Mas, naturalmente, que precisa ser um cidadão igual enquanto servidor público. Se nós começarmos a pegar o juiz e mostrar as diferenças existentes a partir dos seus vencimentos, a partir dos seus privilégios estatais, nós não vamos ter um juiz sintonizado com as ruas. Nós vamos ter um nobre, nós vamos ter um imperador, nós vamos ter um rei. E nós não estamos nem no império, nem no reinado. Por isso mesmo é que é necessário que nós sejamos iguais, enquanto somos servidores do Estado e estamos praticando um serviço público. O exercício da comunicação do juiz profissional, tradicionalmente ensimesmado e sem referencial. Isso precisa ser trabalhado muito na justiça brasileira. Já melhoramos muito em relação à linguagem, mas eu reparo muito quando eu estou assistindo à TV Justiça, as entrevistas. A entrevista de juiz é tensa, é hermética, fala muito, prolixo, e como o tempo é pequeno, termina o tempo acabando e ele não diz o que ele quer, a gente e o rosto não sabe o que ele está pensando. Né? Então, às vezes, é uma chatura ficar vendo aquilo ali. Né? Algumas sessões do Supremo Tribunal Federal dormem. Por quê? Porque a gente não entende o que eles estão falando. Em razão da linguagem técnica, da linguagem hermética. Lógico que nós agimos como técnicos, mas nós não podemos ter uma linguagem que as pessoas não entendam. Não é possível. Essa correção foi feita sem dúvida alguma. Nós, por exemplo, vimos
no julgamento da ação penal 470, porque é assim que o Supremo quer que chame. Ação penal 470, ninguém chama, né? Mas todo mundo chama. Ação penal 470, nós vimos exatamente um judiciário que estava falando uma linguagem que todo mundo estava entendendo. E o povo brasileiro acompanhou o julgamento do mensalão como se acompanha uma novela de Janete Claire, ou agora de Glória Pérez, né? É como se fosse novela, porque estava entendendo. Não é porque a rua queria sangue, não é isso. É porque estava entendendo o que estava se falando. Porque ali eles estavam num julgamento sobre fatos. O Supremo julga tese jurídica. Ele julga tese de constitucionalidade, inconstitucionalidade. E isso fica muito chato para a população não esclarecida e para a população que não é do ramo. Porque eles começam a divagar sobre uma tese jurídica, ou sobre as teses jurídicas. No julgamento do mensalão, como era competência originária, o que foi que aconteceu? Eles começaram a discutir fatos e começaram a dar a interpretação deles sobre os fatos. E isso se tornou interessantíssimo. Agora, a avaliação que nós possamos ter sobre as nossas ações. Por exemplo, eu fui convidada para ir à Fundação Getúlio Vargas, onde eles fizeram para mim uma exposição dos profissionais que trabalharam no mensalão. Ou seja, eles contrataram a Fundação Getúlio Vargas para que fornecesse aos meios de comunicação a interpretação que eles estavam dando ao julgamento. Então, ali, a Fundação Getúlio Vargas montou uma equipe com sociólogo, com psicólogo, com advogados, e estes profissionais assistiam aos julgamentos todos os dias. E, ao final, o cliente ligava e pedia: nós queremos que vocês expliquem para nós o que é tal tese assim, assim. O que é que significa isso em linguagem comum? E estes profissionais saíam em campo de pesquisa e imediatamente, até às tantas horas, como marcado pelos órgãos de comunicação, a Globo News, por exemplo, fez uma cobertura fantástica sobre isso, né? Com o apoio de um órgão técnico. Eu pergunto, a TV Justiça fez alguma coisa nesse sentido? Não. Passou simplesmente, não transformou aquilo em uma linguagem mais acessível, porque ainda estamos engateando nas necessidades que se possa ter para uma boa comunicação, Realmente, eu encontrei uma coisa que eu achei bem interessante, né? Porque Maquiavel, já lá atrás, dizia o seguinte: governar é fazer ver. E é naturalmente fazendo ver que nós queremos fazer com que o poder judiciário se transforme em um poder diferente, sem medo da imprensa, e quando a gente não tem medo, a gente faz melhor, né? Quando a gente faz com medos, com receios, nós temos limitações. Quando nós fazemos porque queremos tornar grande o poder, naturalmente que nós estamos com o espírito muito mais imbuído dessa transparência e desta verdade, que é a tônica do século XXI. Para finalizar, eu quero dizer aos senhores que lendo algumas coisas, eu encontrei um trecho da juíza Andréa Pachá. E ela, nesse trecho, ela lembrou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela lembrou que Galileu, ele foi preso, foi processado, ainda antes de Cristo, porque ele disse que o Sol é o centro do mundo. E a Terra não é o centro do mundo. A Terra gira.
Isso era absoluta heresia. E os anos foram passando, até que em outubro de 1992, o Papa João Paulo II reuniu a Pontifícia Academia de Ciências para resolver o problema de Galileu. Porque o Vaticano continuava dizendo que a Terra não era redonda, que a Terra não se movimentava e que o Sol não era o centro do universo. E então o Papa reuniu e disse assim, precisamos acabar com esse processo de Galileu. Foi então que se proclamou a nova posição do Vaticano. E isso foi dado nos jornais, no Los Angeles Times, o seguinte: é oficial, a Terra gira em torno do Sol, mesmo para o Vaticano. Muito obrigada.